Celebramos nesta sexta-feira o Dia do Comerciante, uma data para homenagear todos os profissionais que trabalham na área do comércio, com a venda de produtos e serviços. Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo, o comércio é uma atividade fundamental para o desenvolvimento econômico do país. O Dia do Comerciante surgiu com a criação da Lei número 2048, de 26 de outubro de 1953, que homenageia o nascimento de José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido como Visconde de Cairu, o patrono do comércio brasileiro. Ele foi responsável pela criação das primeiras leis em defesa do ramo aqui no país, que antes era totalmente dependente de Portugal. Uma das suas principais ações foi aconselhar o rei português Dom João VI a assinar a Carta Régia em 28 de janeiro de 1808, abrindo os portos brasileiros ao comércio exterior. A gente vai entender a importância dessa data e dos comerciantes, é claro, com o Francisco Lima Júnior, ele que é gerente da Unidade de Estratégias e Negócios do Sebrae Goiás. Francisco, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Que isso, é um prazer. Bom dia, Marina, bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de falar para vocês e para os seus telespectadores. Maravilha. Francisco, qual que é a importância de ter um dia como esse, né? O Dia do Comerciante, aí, um dia para a gente refletir, para a gente falar e homenagear, né, esses profissionais? Exatamente, assim, o comércio ele é extremamente importante, né, assim, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? A atividade comercial, ela impulsiona a economia. Então, assim, ter uma data específica para celebrar, na verdade, a importância, né, assim, trazer, vamos dizer mesmo assim, para a reflexão da importância, o quão importantes os comerciantes são para todos nós, é muito bacana, né? Então, assim, a gente consegue evidenciar, de alguma forma, todas essas boas questões que são colocadas, né, esse desenvolvimento que é colocado pelo comércio, né, que é trazido pelo comércio para o nosso país, para a nossa economia. Tá certo, Francisco. Essa já é a segunda vez, né, que a gente vive esse Dia do Comerciante aí durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre as principais dificuldades, os principais desafios que os profissionais dessa área têm enfrentado. Ok, assim, infelizmente, né, por conta dessa contingência da pandemia, né, muitos comerciantes estão sofrendo muito, né, os impactos que trouxeram para a realidade dos comerciantes é realmente muito grande. A gente vê isso nas pesquisas, nos números que apontam realmente a queda e todas as dificuldades que a pandemia impôs, né, para a atividade comercial, né. A grande dificuldade, a maior, se a gente puder enumerar, né, é justamente a impossibilidade de poder estar fazendo, né, desenvolvendo e desempenhando a sua atividade comercial. Então, os decretos de isolamento social que impediram que esses comércios que operavam basicamente de forma física, né, no contato físico com seus clientes, eles ficaram muito prejudicados. Então, já teve uma diminuição muito grande das vendas e, consequentemente, uma necessidade de crédito muito grande também. Então, eles ficaram descapitalizados, tiveram muitas questões que impactaram os nossos comerciantes, os nossos prestadores de serviço. Períodos difíceis, né, Francisco? Agora, em momentos de crise como esse que estamos passando, comprar de um negócio local aí, aquele armazém pertinho de casa, pequenininho, ou então dos feirantes, né? É um bom negócio para todos? É um excelente negócio, né? Então, assim, tanto comprar do local como comprar do pequeno também, né? Então, assim, você garante que essa roda continue girando. Não só para fomentar e desenvolver a economia local, ou seja, aquele dinheiro, ele continua circulando na comunidade. Então, quando você compra daquela padaria do bairro, do açougue do bairro, da loja do bairro, né, assim, e continua gastando esse dinheiro ali na própria comunidade, ela permite que tenha toda essa dinamização, né? Então, assim, independente da pandemia ou não, esse é um movimento que a gente vê em vários países, inclusive no Brasil também, do fomento para essas compras locais, da comunidade local, dos produtores locais, para que realmente esse dinheiro continue circulando aonde ele é gerado, né? Então, assim, onde você ganha dinheiro, você gasta dinheiro e ele favorece todo mundo, né? Beneficia todo mundo, toda a comunidade envolvida. Ter essa consciência, né, Francisco, é muito importante. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre quais foram as áreas do comércio que mais cresceram nos últimos anos. Olha, aqui em Goiás especificamente, a gente sempre faz um monitoramento, tem um crescimento muito grande, na verdade, tanto na parte relacionada à confecção e vestuário, né? Então muitas empresas estão abertas nesse ramo, também no ramo de alimentação. A gente vai separar os dois maiores, né? Mas, assim, é muito importante que a gente traga também uma outra reflexão, né? Principalmente
para esse período pandêmico, ainda que estamos dentro da pandemia, né? Mas assim, toda essa mudança do comportamento do consumidor que a gente conseguiu perceber e sabe que não vai voltar ao que era antes, né? Não volta mais para o normal que a gente conhecia. Então, talvez a grande deixa que a gente tem que colocar na conscientização de todos esses comerciantes é a capacidade da reinvenção e da inserção também no mundo digital. Então, assim, a capacidade de explorar as oportunidades que estão abertas hoje, que a economia digital trouxe para o comerciante. A gente fala que, apesar do estímulo, tanto para a compra do pequeno como para a compra do local, a gente sabe também que as relações de consumo e de concorrência, elas mudaram muito, né? Então, assim, você não compete mais com a empresa do mesmo segmento que está na rua de baixo, né? Você compete com empresas que estão instaladas em qualquer lugar do mundo, né? As pessoas compram pela internet, usam a internet, até não só como estratégia de marketing, de divulgação e também de retenção dos clientes, mas também como canal de distribuição. Então, assim, a gente precisa ficar atento e estar inserido, né? Estimular as empresas a estarem inseridos no mercado digital. Ô Francisco, nesse aspecto aí que você citou agora, que eu acho importantíssimo, fala pra gente aí, tem muita gente que conseguiu melhorar ainda mais o negócio nessa pandemia justamente porque se inseriram aí nas redes sociais, enfim, no mundo tecnológico e conseguiram vender bastante, né, dessa maneira online. Mas tem também aqueles comerciantes que são resistentes, que têm dificuldades também, né, em se inserir nesse mundo aí, e diante disso, tem como eles terem alguma ajuda, por exemplo, do Sebrae, enfim, qual é a dica para esses comerciantes que ainda estão resistentes, que ainda não conseguiram aí abrir os olhos para esse novo normal, né? Marina, excelente, assim, porque a gente viu aqui nos nossos atendimentos e também a gente faz todo o monitoramento de como é que está o comportamento das empresas no mercado, né? Então, as empresas que conseguiram se sobressair nesse período pandêmico, principalmente, são aquelas que conseguiram ir para o digital, reinventar o seu negócio e estando inserido dentro do mundo digital. Então, assim, aonde estava a oportunidade de se relacionar e estar perto dos seus clientes, independente se está aberto, né, para o público ou não, né, assim, se a sua estrutura física, a loja física pode abrir ou não. Então, assim, dentro do digital abriu essas possibilidades e a gente viu muitas empresas, tem muitos casos de sucesso de empresas que venderam 2, 3, 4, 5 vezes mais do que vendia antes da pandemia por conta dessa adequação, dessa adaptação, né? Se a gente imaginar, né, principalmente agora que a gente experimentou esse fechamento do comércio por diversas vezes, aquele empresário que estava resistente ao digital, que estava resistente para ir para esse mundo, que dependia única e exclusivamente do cliente passar na porta da loja dele, entrar e comprar, ele não tinha um relacionamento com esses clientes, não tinha uma história com esses clientes, com certeza ele teve muita dificuldade, se é que não fechou o seu negócio, né? Então, assim, é muito importante, assim, é impossível a gente pensar hoje num negócio que continue e que tenha a pretensão de ser perene se ele não tiver a visão da omnicanalidade. Ou seja, você está presente em um ponto físico, né? Para muitos setores isso é muito importante ainda, mas para todos os outros, e esse também incluído, claro, né? O digital ele é muito importante. Então, o relacionamento nas redes sociais, a presença digital, você ter um site, você ter como atender, como chegar nos seus clientes, como atrair os seus clientes, atender e entregar o que você vende através da internet. Isso facilita muito, né? Então, aquele empresário que está resistente, saiba ele que o seu tempo está contado, né? E quando você pergunta de apoio, de rede de apoio, assim, tem várias oportunidades, mentorias, consultorias, cursos que nós oferecemos, a grande maioria deles todos gratuitos, que o empresário pode nos acessar, pode nos procurar, que a gente vai ajudar ele a sair desse mundo analógico e ir para o mundo digital e, consequentemente, diminuir um pouquinho as agruras que ele está passando por esse momento. É fato, né, Francisco, aquela história de que quem não acompanha aí as mudanças do mercado acaba ficando para trás, né? A gente já está falando sobre quem tem um comércio e enfrentou esse momento de pandemia. Agora eu queria falar sobre aquelas pessoas que estão pensando em abrir um comércio. Primeiro, tempo de crise, na sua avaliação, é um momento que dá para a pessoa investir aí em um novo negócio? Você acha que deve ser visto como oportunidade ou melhor é esperar esse período difícil passar? Dizem que é na crise que se cria oportunidades, né? A gente sabe que toda crise ela tem que ser considerada, lógico, nos seus planejamentos, na sua decisão de empreender, né? A decisão de empreender ela não é muito simples, né? Então, assim, você tem que ter alguma segurança, né? Uma mitigação de riscos para que você não
não perca todo o seu tempo, esforço, dinheiro, né? Assim, o sonho depositado ali, ele vá por água abaixo e você feche o seu negócio muito rapidamente por conta de um planejamento mal feito ou de uma identificação de uma oportunidade mal feita, né? É muito importante que, ao identificar uma oportunidade de negócio, que essa oportunidade ela seja validada, né? Então, eu quero entrar. Se tem crise, se não tem crise, né? Isso fica secundário, fica em segundo plano, na verdade. Assim, tem que saber se eu consigo colocar de pé um negócio de uma oportunidade que tem hoje, né? Ou que ela está muito próxima aí de acontecer. Então, não é impeditivo, o fator não é impeditivo, tanto que a gente viu muitas empresas, né, o crescimento do número de empresas no país, mesmo em tempos pandêmicos, a gente sabe que muitas empresas fecharam, mas muitas outras abriram também, né? A gente teve uma taxa de crescimento muito interessante. E não exclui, assim, não fala assim, não é o momento de abrir, né? Assim, lógico que para cada negócio, para cada atividade, você tem que fazer análises diferentes. Alguns foram muito impactados, e com certeza talvez não seja o momento, mas tem toda uma outra gama de oportunidades que podem ser exploradas e sim, serem passíveis de negócios, serem abertos mesmo nesse momento. Ai, que maravilha, Francisco. Agora, quais são os principais passos, então, para a pessoa aí que quer, né, enfrentar esse desafio e que a gente reza aí para que todos sejam bem-sucedidos, para essas pessoas aí conseguirem estruturar um negócio? Quais são esses passos aí, esse planejamento que você disse? Você falou a palavra-chave, né, o planejamento, né? Então, a partir do momento da identificação dessa oportunidade, né, ele tem que começar a considerar uma série de fatores. A primeira, né, se ele tem aptidão para fazer aquilo que ele está se propondo, né? Então, assim, se ele tem um conhecimento mínimo ou se esse conhecimento está acessível para que ele possa se capacitar e entender do seu negócio, né? Muito importante que o empreendedor que vai abrir, independente do ramo, independente da atividade, ele conheça muito bem o seu negócio, né? A atividade que ele está se propondo a fazer. E a segunda é a parte do planejamento mesmo. Então, assim, eu identifiquei a oportunidade, eu sei que isso é para mim e agora eu tenho que planejar o meu negócio. Então, eu tenho que fazer um planejamento validando isso junto com o mercado, né? É muito comum, Marinho, que o empreendedor ele crie, conceba a sua empresa sozinho, né? A gente fala sempre que o empreendedor, às vezes, ele é muito solitário, né? Então, assim, a gente sempre fala assim, olha, você tem que colocar para fora, né? Você tem que ir para o mercado para poder estar fazendo essas validações, para entender realmente o cliente, para fazer testes e iterações, para que você consiga mitigar, né, dentro desse processo, os riscos de repente, o seu negócio, o seu produto não ser aceito lá na ponta, né? Na hora que você colocar para vender. Então, o processo de planejamento, de conhecimento, de gestão, dessa preparação, são passos fundamentais para que você tenha um caminho mais fácil, né, mais fluido, aí, com maior chance de sucesso. Nas pesquisas que nós avaliamos, né, as causas mortes, né, então por que as empresas fecham, e às vezes muita gente pensa, é falta de crédito, falta de cliente, né, mas as principais causas que são colocadas é o pouco preparo de pessoal, a falta de planejamento e a falta de conhecimento de gestão. Só depois dessas três que vem a falta de crédito ou a falta de clientes no mercado, uma concorrência muito grande ou uma alta carga tributária. Então, assim, esse processo que antecede, né, de planejamento, de conhecimento, ele é muito importante para qualquer tipo de negócio. Tá certo. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que significa uma oportunidade de negócio. Como que uma pessoa pode visualizar essa oportunidade? Bom, a gente fala que a oportunidade está em todos os lugares, né? Assim, o empreendedor ele nasce para poder estar resolvendo um problema de alguém, né? Então, se você está vendendo roupa, se você está fazendo, se você tem um restaurante, é porque na outra ponta tem clientes que têm a necessidade de consumir esses produtos e esses serviços, né? E muito disso nasce da observação, da simples observação de mercado. Então, assim, eu sei que nessa região não tem um restaurante para atender um conjunto de trabalhadores que estão aqui, né? Tem dificuldades, né? Então, assim, a partir da dor do mercado, ou seja, a partir de um problema que você identifica, que vem a possibilidade de você identificar a exploração dessa oportunidade, né? Então, essa exploração disso enquanto um negócio comercial. Eu vou criar uma empresa para poder estar satisfazendo uma necessidade de mercado. E a simples observação, ela funciona muito, principalmente para os pequenos negócios, que não têm muito dinheiro, principalmente nessa fase pré-operacional, de investir em pesquisa de mercado, levantamento de oportunidades. Então, vai muito do feeling, né, do próprio empreendedor. Mas é importante, né? Assim, a gente tira um pouco o feeling é importante para identificar, para olhar para essas oportunidades, ou seja, o que as pessoas precisam que eu posso fazer, né? Qual o problema que tem no mercado que eu posso resolver.
a gente até brinca aqui que problema é o que não falta no mundo, né? Então, assim, sempre vai ter oportunidade de negócio. E a partir dessa identificação, aí sim a gente trazer um pouco de ciência para isso e começar a fazer as verificações e um planejamento bem feito para saber se isso é apenas uma percepção rasa ou não, se aquilo realmente é uma oportunidade de mercado. Aí tem técnicas, tem vários processos que precisam ser empregados para que isso se materialize de uma forma bem produtiva, digamos assim, né? Com menor risco para o empreendedor. Certo. Agora, Francisco, qual que é o tempo médio de vida de uma empresa aí no Brasil? E dentro desse assunto também, tem aquele período ali que a pessoa, né, o comerciante, enfim, o pequeno empreendedor, ele tem que ter paciência, resistir aí para que o negócio engrene e muitas vezes a pessoa não consegue resistir a esse período? Sim, tem. Assim, quando a gente faz uma avaliação de 1 a 5 anos, né, assim, que é um período mais crítico, digamos assim, a gente tem de 20% a 30% de todas as empresas que abrem, elas fecham dentro desse período, né? Então, de 1 a 5 anos, essas empresas deixam de existir. Eu falo de 20% a 30% porque tem diferenças entre tanto o porte, né, das empresas, então quanto menor a empresa, quanto menos capital investido ela tem, ou dependendo do ramo também, se é comércio, serviço ou indústria, né, tem uma variação, mas de 20% a 30% dessas empresas fecham nos primeiros 5 anos. Isso é um número muito ruim, né? Ele é alto. 30% das pessoas que depositaram fé, esperança, dinheiro, né, sonhos ali, elas têm o seu negócio fechado, o negócio encerrado. Desculpa, eu perdi a segunda parte da pergunta. Eu perguntei do tempo e se tem esse período que a pessoa tem que resistir, tem que insistir ali e esperar para que o negócio engrene. Obrigado. Assim, a resiliência ela é um ponto que é muito importante dentro do perfil do empreendedor, né? Assim, ele não pode achar que nos primeiros 2, 3 meses de atividade ele vai conseguir estar operando a 100% da sua capacidade, tendo o seu retorno do investimento totalmente garantido, né? Então ele tem que ter muita consciência que isso leva tempo de maturação, leva tempo de posicionamento do mercado, leva tempo de você conseguir clientes e fidelizar uma base de clientes interessante. É lógico que existem casos atípicos, né? Mas não é o comportamento, né? Tem empresas que abrem no primeiro mês, ela tem um faturamento estrondoso, né? Assim, que nem o empreendedor imaginava que poderia ter tanto sucesso, mas são casos mais atípicos, né? Então, assim, é muito importante que o empreendedor saiba que ter essa resiliência, ou seja, essa capacidade de estar dentro do planejado e do programado, né? Que ele vai ter um tempo que a empresa vai ter que se desenvolver até que ela consiga atingir ali alguns pontos importantes, né? Um ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto você está recebendo já é possível de pagar as contas e a partir daí ter lucro e ter retorno do seu investimento. Antes disso, tem que fazer os investimentos necessários, lógico, para a busca, para a captação dos clientes, para a produção, e por isso que o planejamento é tão importante, né? Porque a gente consegue dimensionar toda essa parte, né? Fazer uma previsão, uma previsibilidade de quanto dinheiro, de quanto de capital de giro essa empresa vai precisar para poder enfrentar esse período inicial e até que ela se estabeleça. Tá certo, Francisco. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por vir tirar tantas dúvidas, esclarecer, né, um pouco mais sobre as estratégias, sobre os desafios, sobre as formas, né, de empreender no Brasil hoje, apesar da crise que a gente está vivendo. Obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês, o Sebrae está à disposição também de todos os empreendedores, quem já empreende ou quer empreender, né, só ligar no nosso 0800 570 0800, com o agendamento a gente vai ficar muito feliz de atender vocês e ajudá-los também a desenvolver o seu empreendimento. É isso aí. Obrigada, Francisco. Um abraço para o senhor, viu?